Bom dia, 7FA e 7FB. Nós vamos fazer uma revisão, né, para a nossa avaliação que vai ocorrer no dia 18/8. Então eu escolhi, né, peguei o capítulo 3, o Renascimento Cultural, porque nós já vimos isso aí vou mais uma vez falar com vocês sobre esse capítulo. E a nossa avaliação vai ser baseada neste capítulo, tá? Renascimento Cultural. A gente começa vendo ali a maior figura do Renascimento, que foi Leonardo da Vinci. Foi o maior, era considerado, né, é considerado uma das pessoas mais sábias de toda a história. E ele foi arquiteto, pintor, uma opção de coisas, sabe? Então ele era uma pessoa muito inteligente. Bem, o Renascimento, o que quer dizer? Esse Renascimento foi um movimento cultural que ocorreu na Europa, né, entre os séculos XIV e XVI. Isso é o Renascimento, como se tivesse a arte, a cultura tivesse morrido na Idade Antiga, né? Não, na Idade Média. Não, ela ficou parada, não se difundia, porque a gente estava naquele processo do feudalismo. No movimento renascentista, a gente vai ter o retorno à cultura greco-romana, a cultura da Grécia e de Roma. Eles não copiaram a cultura, eles usaram a cultura grega e a cultura romana para expandir seus pensamentos, né? Aqui, mais uma vez, né, sobre o Renascimento, nós vamos falar sobre o antropocentrismo, porque na Idade Média vigorava o teocentrismo, Deus como centro do universo. Mas no movimento renascentista vigora o antropocentrismo, quer dizer, o homem como centro do universo. Então, nesse período do Renascimento, surgiram o quê? Novas formas de pensar e de sentir e expressar o ser humano no mundo. Inclusive, a gente tem ali na página 35 uma das obras mais conhecidas, né? Assim, não mais conhecida não, porque a mais conhecida dele é a Mona Lisa. Essa obra aqui, ó, O Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci. Ele consegue colocar, como vocês estão olhando, ó, num quadrado, dentro de um círculo, ele consegue fazer a projeção do ser humano, tá? Bem, então o homem, ele passa a ser mais importante. Não quer dizer que Deus não deixa de ser importante, não. O homem agora, ele vai procurar suas respostas, independente da resposta dada pela igreja. Durante o movimento renascentista, a gente vai ter várias transformações sociais, né? E essa nova mentalidade que vai se formar. As transformações que vinham ocorrendo durante a Baixa Idade Média começam a ser questionadas na economia, na organização social, na política e no campo religioso. A gente falou aqui, Idade Moderna, é o que marca o período renascentista. A Idade Moderna, esse termo Idade Moderna, foi criado no século XV, tá? Pelos intelectuais e artistas europeus, que via que o mundo estava passando por transformações. Uma das características do movimento renascentista foi o humanismo, quer dizer, o homem é a medida de todas as coisas, então o homem é o ser mais importante. Então esse humanismo é uma característica do ser humano, do movimento. Durante também o movimento renascentista que vai surgir, se formar as primeiras universidades, como eu falei com vocês na aula quando dei o Renascimento, né? Então vai ser criadas as primeiras universidades do mundo, elas vão surgir na Europa, vão se formar na Europa. Então a gente vai ter a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, a Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. Aí também a gente vai ter, eles não colocaram aí, a gente tem a Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Outra coisa importante, que eu já falei no início, que é a volta, o retorno aos estudos clássicos. Quer dizer, a volta
é a cultura grega e a cultura romana. Eu falei, eles não copiaram a cultura, não foi copiar, eles tomaram por base. O movimento renascentista, ela tem início na Itália. Então, a Itália é o berço do movimento renascentista. E durante esse movimento, durante o Renascimento, nós tivemos pessoas ricas, né? Papas, príncipes, reis, que financiavam os artistas. Então essas pessoas eram chamadas de mecenas. É o patrocinador. Como a gente tem hoje, o patrocinador, naquela época, era chamado de mecenas, tá? Então o papel do mecenas foi muito importante dentro do movimento, porque era eles que ajudavam os artistas. Os artistas eram pobres, vamos chamar assim, não tinham como se manter. Então essas pessoas ricas de posse financiavam as obras. Em troca de quê? Da projeção da pessoa. Por exemplo, nós temos um mecena que foi o Papa Júlio II, porque os papas também, a igreja, foram um dos maiores mecenas, né? Então o Papa Júlio II, ele, quando financiava um artista, aí eles falavam, esse é o protegido do Papa Júlio II, é o protegido do Médici, né? Então botava o nome das pessoas na frente como é que se diz? Do artista. Leonardo da Vinci. É o protegido do Médici. Ligava o Leonardo ao seu mecena. Bem, na arte desenvolveu-se como é que se diz? A pintura a óleo, a tinta a óleo, né? E na arquitetura também, muito lindo, foi esplendorosa. Como a gente está vendo na página 41, ali a cúpula, aquela parte alta da igreja de Santa Sofia, que foi projetada por Brunelleschi. Essa catedral fica lá em Florença, e ela foi a construção dela ocorreu no início do século XV, tá? E ela está lá até hoje, é um dos pontos de arte mais importantes do movimento renascentista. Outro detalhe que nós temos aqui, na página 42, é do pintor Rafael Sanzio, é a escola de Atenas. Então o movimento renascentista foi na arte, foi na literatura, foi na pintura, foi na arquitetura, ela abrangiu tudo, foi um movimento cultural, pega todas as espécies. Outra coisa de importante, que a gente já viu também e vai falar mais um pouco, é sobre a evolução do movimento fora, né, da Itália, porque ele começa na Itália e ele vai se expandir para outras regiões, tendo pessoas, né, de grandes nomes que vão se destacar na literatura, principalmente na literatura, que a gente vai ter os grandes nomes fora da Itália. Então nós temos aqui, em Portugal, nós temos Gil Vicente e Luís de Camões. A obra de Gil Vicente mais famosa é O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. São as duas obras. Vê que é a literatura, hein? Luís de Camões, a obra dele é Os Lusíadas. Na França, nós tivemos também dois nomes, né, no campo da literatura, que foi Montaigne, que escreveu ensaios, e François Rabelais, que escreveu Gargantua e Pantagruel. Na Espanha, Miguel de Cervantes, a sua obra mais importante, Dom Quixote de La Mancha. Na Itália, o grande nome do Renascimento foi, sem dúvida nenhuma, ele é um pré-renascentista, Dante Alighieri. Dante Alighieri, com a sua obra A Divina Comédia, é um poema épico que trata de uma jornada. Um camarada, ele vai em busca da amada dele, então ele vai ao inferno, ao purgatório e aos céus, em busca da amada dele, tá? Obviamente que isso é uma ficção, né? Que ninguém foi ao inferno, voltou ao céu e voltou. E, sem dúvida nenhuma, na Inglaterra, o maior nome do movimento foi William Shakespeare. A obra mais conhecida dele que nós temos, ele tem
dezenas de obras, mas todo mundo, quando fala assim, Romeu e Julieta, fala William Shakespeare, Romeu e Julieta. Então nós temos na Inglaterra o Shakespeare e temos o Tomás Moro, com a sua obra A Utopia, quer dizer, o imaginável. Ele imaginou um mundo no qual tudo seria perfeito. Então é isso aí que nós temos de revisão, ok?